Vamos fazer um exercício simples. Puxar o ar e soltar. Um ato tão automático, né? Mas que esconde uma das maravilhas mais incríveis do corpo humano. Um processo que mantém a gente vivo a cada segundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jornada de uma única respiração, desde o ar que entra até a energia que ela libera em trilhões de células. Olha só esse número, 20.000 vezes por dia. É a frequência com que esse ciclo se repete, quase sempre sem a gente nem notar. Mas essa jornada, ela é muito mais complexa e fascinante do que parece. É uma viagem que começa nos pulmões e termina, olha só, no nível microscópico de cada uma das nossas células. O que será que acontece nesse caminho? É o que vamos descobrir agora. Para a gente entender bem essa jornada, preparei um tour. Primeiro, vamos dar uma olhada na máquina de respirar. Depois, vamos dar um zoom no ponto de troca. Daí, a gente segue a missão do sangue, acompanha a viagem de volta e, no final, tenta entender o equilíbrio invisível que comanda tudo isso. Ok, vamos começar pelo básico, o ato físico de respirar. É bom pensar nos pulmões não como balões que se enchem sozinhos, mas como parte de um sistema mecânico muito engenhoso, quase como um fole, sabe? Uma bomba. Então, o processo todo começa aqui. O ar entra pelo nariz ou pela boca, desce por uma série de tubos, faringe, laringe, traqueia e depois se divide nos brônquios. Eles são como galhos de uma árvore que vão levando o ar direto para os pulmões. É uma verdadeira autoestrada perfeitamente projetada para isso. Mas afinal, como o ar entra? Não é que os pulmões simplesmente sugam o ar para dentro. Na verdade, é o tórax que cria o espaço. Ao inspirar, o diafragma, esse músculo grande aqui embaixo, desce. Ao mesmo tempo, outros músculos levantam as costelas. Isso expande a caixa torácica. Para expirar, é só relaxar. O volume diminui e o ar sai. Simples, né? Um movimento simples com resultado vital. E por trás de tudo isso, tem física. É a famosa lei de Boyle. Basicamente, quando o volume da caixa torácica aumenta, a pressão lá dentro fica menor que a pressão do ar aqui fora. E como qualquer gás, o ar sempre se move de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. Então, ele simplesmente entra. Não tem mágica, é pura física. Certo. O ar chegou nos pulmões. E agora? Bom, agora a gente vai para o nível microscópico, para o verdadeiro centro de negócios do sistema respiratório. Os alvéolos. Lá no finalzinho daquela autoestrada de ar, a gente encontra essa estrutura. Os bronquiolos terminam num saquinhos de ar minúsculos, que parecem um cacho de uvas microscópico. Cada ovinha dessas é um alvéolo. É aqui, exatamente aqui, que a troca de gases acontece. É a fronteira final entre o ar que a gente respira e o nosso sangue. E agora, um fato que é simplesmente impressionante. Se a gente pudesse esticar todos os alvéolos de uma pessoa, eles cobririam uma área de cerca de 75 metros quadrados. Isso mesmo, o tamanho de uma quadra de tênis, tudo compactado dentro do peito. É essa área de superfície gigantesca que torna a troca de gases tão, mas tão eficiente. E o que permite essa troca super rápida e eficiente é essa barreira, que é incrivelmente fina. O oxigênio só precisa atravessar 2 camadinhas de células para sair do ar e cair no sangue. A espessura total disso é menos de 1/100º da grossura de um fio de cabelo. É, sem dúvida, uma das barreiras mais delicadas e importantes de todo o corpo. Então, como é que o corpo direciona esse tráfego de gases? De novo, é a física. Mais especificamente, as pressões parciais. Pense nisso como a concentração de cada gás. Onde tem muito oxigênio, a pressão dele é alta. Onde tem pouco, é baixa. Adivinha? A pressão do oxigênio nos alvéolos é super alta. E no sangue que está chegando ali, bem baixa. O resultado? O oxigênio flui naturalmente para o sangue. E com o dióxido de carbono acontece exatamente o contrário. Então, a jornada é uma sequência de 4 passos, bem simples, mas vitais. O oxigênio se dissolve, cruza a parede do alvéolo, cruza a parede do capilar sanguíneo e finalmente entra numa hemácia para começar sua viagem pelo corpo. E o mais incrível, tudo isso acontece numa fração de segundo. E o corpo tem também um sistema de logística fantástico. Ele não vai desperdiçar sangue mandando para partes do pulmão que não estão recebendo muito ar. Isso tem um nome: acoplamento, ventilação, perfusão. Se uma área do pulmão está mal ventilada, o corpo, muito esperto, simplesmente desvia o fluxo de sangue para os alvéolos que estão cheios de ar fresco. É pura otimização. Pronto, o oxigênio está no sangue. Missão cumprida? Que nada! Longe disso! Agora começa a segunda parte da jornada, o sistema de entrega. O sangue, e mais especificamente as hemácias, funcionam como um serviço de delivery expresso do corpo.
Só uma pequena fração do oxigênio, menos de 2%, viaja boiando, dissolvida no plasma. A grande maioria, mais de 98%, pega uma carona numa molécula super especializada que fica dentro das hemácias. O nome dela é hemoglobina. Ela é o veículo de transporte oficial do oxigênio. E a hemoglobina é genial, é como um táxi inteligente. Lá nos pulmões, onde tem oxigênio de sobra, a afinidade dela por ele é altíssima. Ela o agarra com toda a força. Mas quando ela chega nos tecidos onde o oxigênio está em falta, a afinidade dela diminui. E aí ela solta sua carga preciosa exatamente onde ela é mais necessária. A entrega foi um sucesso. As células usaram o oxigênio para gerar energia. Mas, como em todo processo industrial, sempre tem um resíduo. No nosso corpo, o principal resíduo é o dióxido de carbono. Agora, precisamos fazer a viagem de volta para se livrar dele. Diferente do oxigênio, o CO2 é transportado de várias formas. Uma parte bem pequena se dissolve no plasma. Outra parte pega carona na própria hemoglobina. Mas a grande maioria, 70%, é convertida em outra molécula para o transporte, os íons bicarbonato. E essa conversão para bicarbonato acontece num piscar de olhos dentro das hemácias, graças a uma enzima super rápida chamada anidrase carbônica. Mas por que fazer isso? Porque o bicarbonato é uma forma muito mais estável e segura de carregar o dióxido de carbono pelo sangue, sem bagunçar o equilíbrio do nosso corpo, até ele chegar de volta aos pulmões para ser expulso. E assim o ciclo se fecha, prontinho para recomeçar. O ar entra, o oxigênio é entregue, o lixo é coletado e o ar sai. Agora, vamos dar um passo para trás e só apreciar o equilíbrio invisível que regula esse sistema todo de forma automática. E aqui está a jornada completa, numa única imagem. O oxigênio entra, viaja pelo corpo, abastece as células, enquanto isso, o dióxido de carbono faz o caminho inverso para ser liberado. É uma dança contínua, perfeitamente sincronizada e que, é claro, absolutamente essencial para a vida. Essa citação do imperador romano Marco Aurélio nos lembra o quão fundamental é esse processo todo. Respirar não é só um ato mecânico, sabe? É uma parte central da nossa própria existência. É um pilar que sustenta tudo o que a gente é e faz. E isso, claro, nos deixa com uma última pergunta, né? Essa dança elegante está acontecendo dentro da gente agora mesmo. Mas como é que o corpo sabe que precisa acelerar tudo durante o exercício? Ou, sei lá, ajustar o ritmo em altas altitudes? Essa é a maravilha dos sistemas de controle do corpo. Mas isso é um tópico fascinante para uma outra exploração. Por enquanto, basta respirar fundo e apreciar a incrível jornada que cada respiração faz.